Oi, era bem rapidinho. Bem rapidinho. Ok. Então, bom, primeiro quero agradecer essa chance de conversar um pouco, dialogando, discutindo um trabalho sobre a pandemia, né? Porque, enfim, como estou nessa fase de tentar escrever a parte da dissertação, a gente sempre fica um tanto mais sozinho, né? Então, vai ser bem legal poder conversar esse texto que eu não tinha lido ainda antes, eu li agora só. Eu já conhecia a Andrea, mas não tinha lido esse texto ainda. E eu gostei bastante do texto. Então, eu vou fazer uns comentários gerais assim, do texto de alguns pontos que ela traz, e daí tentando trazer um outro comentário também sobre, enfim, a situação no Brasil e mais ou menos o que eu tenho observado. Mas eu acho que o que eu vou falar é meio que de senso comum para todo mundo que está vivendo a pandemia também. Então, eu acho que não vou falar nada de novo, assim, só trazer alguns pontos para a gente conversar a partir do texto dela, né? Eu vou mudar a minha página aqui para abrir o meu arquivo e eu não vou ver vocês. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês falem no microfone, que eu não vou estar vendo o chat. Bom, tá. O texto da Mastrangelo é Perspectivas Socioantropológicas para o Estudo Local da Pandemia Covid-19 na Argentina. E ela começa falando... Desculpe, é o Everson? Não Aham. sei, tu fica à vontade, eu tenho a impressão que também, em algum momento, se tu quiser compartilhar a tela, alguma coisa, tu fica à vontade, tá? É que é só um arquivo do Word com alguns comentários, não é exatamente uma Tá bom. apresentação. Mas eu posso compartilhar, se quiser, Não, se não, acharem como que... tu te sentir mais à vontade, tá? Aham. Deixa eu ver se vale a pena compartilhar ou não. Eu acho que não tem nada assim muito relevante para compartilhar. Eu vou indo... Tá, eu vou compartilhar porque daí pelo menos vocês visualizam alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Enfim, são coisas bem... Só coisas para eu lembrar, assim, enquanto eu fosse falando. Não é nada organizado. Mas então, esse texto da Andrea, que vai falar sobre o contexto da Argentina e na pandemia, né? E ela traz alguns elementos para se pensar a pandemia, né? Algumas perspectivas, assim. E daí ela vai apontar algumas coisas que eu achei que são bem interessantes, assim. E tem... Tá. Ela começa o texto falando de como ela estava em casa, né, sozinha e tal, e essa questão da negação da pandemia e como ela se ocupava enfim, para não ter que enfrentar a situação de uma certa forma, né? E ela acaba falando ali que em determinado momento a pandemia acabou postergando ou impedindo trabalhos dela no Brasil. E pelo que eu lembro, ela vinha para a URGS, não vinha fazer um pós-doc? Era, né? Então, isso que ela Sim, fala... É isso que ela fala nas políticas públicas, ela tinha sido Ah, tá. aprovada como professora visitante. Ah, tá. Não, eu achei que era pós-doc na antropologia, mas tá. Eu sabia que Isso. era aqui na URGS, mas não sabia exatamente o quê. Então, ela fala que ali, né? Eu só trouxe essa informação porque eu me senti quase fazendo parte do texto, ela dizendo que vinha para URGS. Ela não disse URGS, mas vinha para o Brasil, né? Era como se ela tivesse dito que vinha aqui em casa, assim, e não pôde vir. Mas então tá, então eu vou pontuar algumas coisas que ela vai trazendo assim de maneira mais geral. Primeiro ela vai falando da pandemia como um fato social total, né? Como um processo transformador e que causa rupturas também. E daí eu pensei que a Vina Das também chamaria isso de evento crítico, mas eu acho
que o evento crítico da Vinandais não, não dá conta para explicar o que fato social total explica. Eu acho que esse conceito da Vinandais está muito mais vinculado a processos políticos demarcados, assim, muito uma demarcação temporal muito radical, assim, tem começo e fim, que é diferente de uma pandemia que, claro, ela vai ter um fim, ela teve um começo, mas o fim já não é algo assim tão demarcado, né? É uma coisa mais processual, em alguns casos nem tem fim, né? Mas eu achei que seria interessante para pensar. Também muita gente tem escrito falando da pandemia usando esse conceito da vinandagem de eventos críticos. Eu acho que eu, inclusive, fiz isso também em algum trabalho para alguma disciplina, eu acho. Então, esse é um dos pontos assim, que ela já começa falando da pandemia, né, para pensar como um evento, como um fato social total, porque causa toda essa ruptura que a gente tem testemunhado, mas não só rupturas também, né, produz muita coisa também e transforma, enfim, transforma nossas relações pessoais, transforma as relações econômicas, transforma uma série de coisas, assim, e não só social, né? Uma transformação também na forma como a gente lida com natureza, uma forma da própria natureza, uma alteração da própria natureza, seja na forma como os vírus são descritos também, ou o corpo humano é descrito também. O corpo humano mudou a partir de algumas coisas relacionadas com a pandemia, porque descobriram uma série de mecanismos do corpo humano que, ou melhor, entenderam de outras formas alguns mecanismos do corpo humano lidando com o vírus. Então é uma série de alterações, né? Que não são só alterações políticas. Então acho que isso já é um ponto importante que ela traz assim no texto. E ainda logo no começo ela também vai falar da questão do isolamento, né? De a gente ter que ficar em casa e como o trabalho recai sobre algumas pessoas, principalmente mulheres. E no caso dela, ela vai falar dos filhos também. Bom, eu não lembro se ela fala dos filhos. Eu acho que ela fala, porque tem algum momento que ela fala da educação como a escola como uma educação fora do seio familiar e como um espaço de socialização, né? Então, mas aí nisso dos trabalhos recaindo sobre certas pessoas em casa, e principalmente sobre as mulheres, tem toda uma discussão que ela traz meio, ela só pontua assim, ela não chega a discutir de como o trabalho doméstico ele é a base da reprodução social, né? A partir do trabalho doméstico, os trabalhadores que trabalham, enfim, fora de casa, em empresas e tal, eles têm ali uma base, de maneira geral, é uma base constituída por mulheres trabalhadoras domésticas, né, em casa, que fazem comida, que cuidam dos filhos, que limpam a casa, que garantem com que os trabalhadores tenham... Claro, eu estou falando isso de modo muito geral. Se a gente for pegar casos mais específicos, a gente vê que a constituição familiar é diferente. Mas, de um modo Mas, geral... o Everton, eu posso só fazer um parênteses? Claro, à vontade. E eu lembrei uma vez de uma reunião de trabalho com o Luiz Fernando Dias Duarte, aqui na URGS, né, um projeto, muitos anos atrás, um projeto da Undina, né, sobre antropologia da saúde, e ele estava entrevistando dados de pesquisa desse projeto. E aí se discutiu a questão do individualismo, né, e a sua relação com a família, né? Então, não foi diretamente o problema mas implica, né, do trabalho feminino, mas o que o Luiz Fernando comentou é que a estrutura, muitas vezes a estruturação social da família é uma estruturação hierárquica para produzir um indivíduo homem, tá? Então, em que alguns se colocam como peças subordinadas dessa máquina, mas de fato esse trabalho reprodutivo e trabalho, aí tem o Jefferson que entra, esse trabalho subterrâneo que não é contabilizado, etc., que é no âmbito doméstico, ele é, de fato, um trabalho mais essencial para a reprodução e para a geração, enfim, da mão de obra e da riqueza, né, que é contabilizada no capitalismo. Isso não teria como ser diferente, né? Uhum.
aliás, acirrou, né, nesse período. É isto. Sim, e isso é uma coisa que ela não chega assim a discutir, mas ela aponta ali, eu acho que é algo bastante. E tem uma série de pessoas discutindo isso também, não só na pandemia, né? Mas na pandemia também tem alguns trabalhos que estão Eu tenho a impressão que aparecendo. o trabalho, bom, tem muitos trabalhos das sociólogas e antropólogas feministas, também de filósofas, né? O trabalho da Silvia Federici, por exemplo, Uhum. Eu estava enfatiza. pensando nela antes da pandemia. Uhum. Sim. É. Enfim, ela não, a Mastrangelo, ela não chega a aprofundar essa discussão, mas até porque também não é o ponto do texto, mas eu acho que é uma discussão bem importante, assim, que claro, como eu disse, se for pegar alguns casos específicos, não é essa configuração, porque, tipo, eu, por exemplo, moro sozinho, então o trabalho doméstico é meu também, tudo eu que faço, mas eu também não tenho filho, então uma série de diferenças. Mas em termos de estruturação da sociedade, o trabalho recai principalmente sobre as mulheres, o trabalho doméstico, né? Principalmente sobre as mulheres. Esse é um dos pontos que ela discute, né? O isolamento, o trabalho doméstico e todos os problemas que ficar em casa têm tornado mais evidente. E daí ela segue para outro ponto, falando sobre as condições de produção capitalista, mas produção da carne, né? E daí ela vai falar dos matadouros também, desse, desse processo, que é um dos processos que muitas pessoas têm discutido. O Rob Wallace é um deles que tem discutido, mas a Luísa e o Jean também têm trabalho sobre isso, pensando na pandemia, que é essa produção capitalista, ou melhor, essa forma capitalista de produção da carne, e que respinga nos trabalhadores, pelas condições que eles trabalham, mas também pelo aprisionamento. Aprisionamento não é o melhor termo, eu acho, pelo acondicionamento massivo de animais em espaços confinados. Costuma se falar em confinamento, né? Confinamento, isso. Era o termo que eu estava pensando. E daí ela também vai discutir isso. E assim, todos esses tópicos, ela não chega a fazer um aprofundamento, porque realmente não é o ponto dela aprofundar cada uma dessas questões. Como o título diz, né, perspectivas para se pensar a pandemia. Então ela vai lançar algumas perspectivas. E daí eu pensei, trazendo para uma discussão aqui no Brasil e super recente, que está acontecendo agora, que tem a ver com o marco temporal e tem a ver também com o agronegócio, que é sobre a produção do agronegócio relacionado, enfim, ao desmatamento, às invasões das terras indígenas, e como essa destruição dos meios naturais, digamos, eles também são facilitadores de produção de zoonoses, né? Patologias, enfim, de uma série de... Não só zoonoses, porque depois ela vai falar, logo em seguida, ela vai falar um dos problemas, uma das ameaças à saúde global é o uso de agrotóxicos. E daí aqui também entra o agronegócio com o uso massivo de agrotóxicos, e agora, durante esses últimos 2 anos, durante o governo Bolsonaro, o número de agrotóxicos aprovado explodiu assim de uma maneira bastante assustadora. E daí, enfim, o uso desses agrotóxicos que vão entrar nos lençóis freáticos e vão contaminar rios e nascentes, e que depois chegam em comunidades ribeirinhas que se alimentam da pesca, por exemplo, ou mesmo faz parte do cotidiano o banho de rio, né? Mergulhar, seja por banho ou por lazer, enfim. E como esses resíduos também acabam causando uma série de doenças nessas pessoas, né? E recentemente eu vi em algum lugar, eu não vou lembrar agora onde, mas era
uma reportagem sobre o acúmulo de mercúrio no sangue, no corpo de populações ribeirinhas. Se eu não me engano, eram as populações afetadas pela barragem, pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Mas eu não tenho certeza, eu acho que era isso. E daí, se eu lembrei daquele texto que eu acho que era daquele de Porcópolis. O Blanchett, a gente conversou na última aula sobre o Blanchett. Eu estava em dúvida se era ele ou se era o Alex Nade, mas era o Blanchett, que ele vai ter aquele texto discutindo sobre... bom, eu li já faz um tempinho, mas era aquele texto da chuva que evapora e leva... É isso. Bom, vocês É o leram, então vocês... Blanchett, é o Blanchett. então vocês leram, então tá refresquinho na cabeça de vocês também, melhor para mim, porque eu não lembro fácil. Inclusive, tem vários textos em que ele fala disso, né? Mas tem o Living Waste, não sei se tu te lembra desse Isso, título. é esse aí mesmo que eu estava pensando. Deixa eu ver. Tá. E tem ainda nesse ponto das críticas a essa relação de destruição do ambiente, ela vai... Eu entendi como uma crítica, né? Que ela faz algumas análises ambientalistas que falam do homem contra a natureza, o homem destruindo a natureza, e é uma crítica que algumas definições de antropoceno recebem, que é sobre essa ideia de pensar o antropoceno causado pelo homem, mas continua sendo um homem universal, né? Ignora a existência, enfim, de populações indígenas, populações tradicionais que fazem um uso da natureza de uma maneira bastante consciente, bastante... Qual que é o termo? Bastante... Enfim, De muitos termos, né? De muitos termos, poderia ser mais sustentável. eu estava Inclusive, pensando sustentável, mas... ela comenta a distribuição desigual das agências, né? Você não pode dizer que a comunidade indígena vai representar o homem destruindo o meio ambiente da mesma forma que uma corporação como a JBS, né? Exatamente, daí ela fala disso e ela fala de como, de certa forma, ignora essas críticas, ignora os setores produtivos, né? Principalmente aqui no Brasil, eu acho que a nossa... Bom, talvez a mais forte seja o agronegócio hoje, e que daí quando falam, economize água na hora do banho, é mais ou menos nessa linha, assim, ignora o que o agronegócio consome e para onde ele consome, né? E por que ele consome também. E daí, sim, daí eu pensei em algumas críticas à ideia de antropoceno que falam isso, assim, que essa ideia do homem que destrói é o homem capitalista com poder econômico, principalmente do norte global, do Atlântico Norte, Europa, Estados Unidos, enfim. Daí também dá para fazer uma série de análises sobre isso, mas pensando nessa crítica mais... isso que ela traz, A né? crítica a crítica que bom, tem vários que ela faz também, né? Mas tem aquele Ela livro faz... Modo de Vida Imperial, né? Do Alberto Acosta e Ulrich Brand. A tese central é justamente essa, né? Da desigualação das responsabilidades, né? Da destruição do meio ambiente em função da manutenção de um determinado modo de vida. Quer dizer, para você ser um cidadão norueguês e preservar as florestas, você precisa que estejam extraindo petróleo e destruindo comunidades tradicionais como uma empresa do país, né? Uma estatal petroleira. Assim, é só um exemplo assim, que me ocorre, Uhum. tá? A Mol, ela tem um texto que não é só dela, é ela e mais algumas pessoas, a Anima Rimol, que ela também vai nesse sentido, pensando o consumo de ômega 3. Depois, se alguém puder trazer essa referência, eu acho bacana. Assim, eu passo, depois que eu terminar de falar, eu abro o Google aqui e já mando. Mas ela vai falar sobre o consumo de ômega 3, eu acho que na Noruega, eu li já faz muito tempo.
mas eu acho que era na Noruega ou algum país europeu, uh, do consumo de cápsulas de ômega 3, que eram ômega 3 extraídas de peixes pescados de uma maneira industrial, né, uma pescaria industrial, é, de localidades em que as comunidades ribeirinhas dessa localidade não conseguiam mais subsistir porque causou uma série de impactos na região. Assim, eu acho que era uma comunidade da Ásia. Então era assim, né? Para o consumo da Europa precisava destruir todo uma região de um lugar periférico, entre aspas. Assim como o teu exemplo já dialoga com alguns exemplos que estão no outro texto. Por exemplo, muito se falou dos mercados úmidos como a origem da pandemia e os hábitos repugnantes, entre aspas, né? Porque isso embute uma dose de exotismo e orientalismo em cima dos costumes dos asiáticos. Até a Andrea fala, né, que tem o estigma tradicional, não sei se tu te lembra deles comerem cachorro e morcegos, né? A famosa sopa de Wuhan, né? Uhum. E que isso, na verdade, não se está levando em consideração que a globalização e o enriquecimento implementaram os chamados mercados de nicho, aonde o consumo dessas carnes de caça selvagem, eles se comodificaram e se gentrificaram, de certa forma, não sei se gentrificação, mas se gourmetizaram, né? E aí isso fez com que, quer dizer, você tivesse um maior avanço nas regiões de floresta, aonde estão, por exemplo, pangolins, né? Que são caçados para a culinária, e também são as regiões onde tem morcegos, que são as espécies animais que têm a maior concentração de coronavírus, né? E esses mercados úmidos, quer dizer, vale lembrar a origem do termo mercado úmido, é porque tem, geralmente, como, enfim, se matam os animais, porque os chineses, eles têm a concepção de que o produto mais fresco, isso eles não estão errados, né? Que o produto mais fresco é o melhor de ser produzido, né? Então eles fazem muito apelo a esses mercados onde tem os bichos vivos que eles matam na hora, mas aí surge uma série de questões sanitárias, né, envolvendo essa questão que é o que se falou muito, né? Não apenas em relação à Covid, mas também a gripe aviária, a gripe suína, a doença da vaca louca, que aliás se encontraram alguns casos aqui no Brasil agora, que é o chamado pulo do patógeno provocador da doença entre as espécies, tá? Então, esses mercados, eles são mercados úmidos porque se usa cimento no chão, onde está esse mercado, e depois se lava com mangueira. Por isso eles ficam úmidos, estão sempre passando água com mangueira para lavar o sangue. Tá? E aí esses mercados, eles acabaram se disseminando isso a Anne Aronson conta, para zonas urbanas residenciais. Por exemplo, condomínio, era em zonas urbanas, mas também em novos condomínios, novos bairros que são criados, porque tem um imenso boom imobiliário na China, né? Mas, enfim, a culpabilização do hábito exótico não leva em consideração que esses fenômenos acontecem aqui também, né? E que o problema maior não estaria tanto neste hábito, mas na exploração da interface com áreas de biodiversidade, as chamadas áreas de vida selvagem, para caça, para pasto, para a plantação, enfim, para a exploração de diversas formas, né? E que essas matrizes que tu referenciaste, e que a Andrea também referencia, ou seja, a criação intensiva de animais, mas, enfim, também outras formas não diretas, né, de criação desse problema,
são os motores, né? O que eu e Caetano chamamos no artigo Prazerora uma vez a casa de máquinas das pandemias, tá? Então, mas assim, eu achei bem interessante porque a Andrea ela está jogando essas questões em função, quer dizer, de um lugar que ela ocupa, é uma coisa muito legal, que não tem aqui, viu, o Everson? Eu estagiei lá no centro onde ela trabalha, né, o CENDI, em 2019, e ela tem, assim, se vocês olharem a trajetória da Andrea, ela tem, assim, uma série de trabalhos em cooperação com biólogos, com epidemiologistas, enfim, com veterinários, com médicos, porque lá na Argentina se designou que um desses centros mais importantes tivesse uma cooperação interdisciplinar com ciências sociais, a epidemiologia, né? E eles têm uma tradição que é a chamada ecoepidemiologia, ela fala em epidemiologia multidisciplinar de campo, etc. A origem de muitos dos trabalhos dela está a cooperação. Então, ela tem uma autoridade de quem já há décadas está lidando com outras zoonoses, porque essa interface ela se dá muito no risco em que a zoonose apareça, né? Então, a zoonose acaba sendo um dos principais cenários, né, aonde os animais acabam se tornando visíveis, né? Então, a Covid ela surge como uma zoonose, tá? Mas ela é uma zoonose, diz a Andrea, ali no texto, desculpe eu te atropelar, tá, Everson? Eu me lembrei que ela, por exemplo, se constatou a infecção de animais de zoológico, a chamada fauna selvagem dentro do ambiente urbano, né? Porque a Andrea está falando do avanço da urbanização, né? E não é só o avanço sobre as florestas, né? É também o avanço da urbanização, criando em suas periferias zonas fractais, assim, de múltiplas interações assim, com um ambiente em ruínas, né? No sentido da Ana Tsing, né? Essa paisagem, que é uma paisagem cada vez mais urbana, né? Que vai encolhendo a biodiversidade, né? E unificando essa biodiversidade em poucos produtos, mas também alguns poucos vírus que acabam tendo uma virulência muito grande, porque, como diz o outro texto, antigamente se convivia mais diretamente, as pessoas conviviam mais diretamente com animais domésticos, né? Eu lembro mesmo que, enfim, que minha avó me levava lá para escolher uma galinha, o cara matava na hora, porque viu que pareça, eu vi isso no Bonfim, tá? Vocês não eram nascidos ainda, né? Acho que lá nos anos 60. Né? O cara matava na hora a galinha, depenava, ou ela depenava, não lembro. Mas, enfim, havia um tipo de convívio que se modificou e se transformou numa espécie de cadeia industrial de montagem, que já existia, mas que, enfim, se aprofundou, cadeia industrial de geração de produtos alimentícios, né? Mas, enfim, acabei misturando um pouco os dois textos, eu não queria tirar a tua linha de raciocínio, tá? Então, te convido a retomar aqui o diálogo, tá, o Everson? Pedindo desculpas, assim, pela minha intervenção um pouco extensa. Não, imagina. Eu não era nascido nos anos 60, mas a minha avó, ela costumava ter galinhas em casa e a gente convivia no pátio com as galinhas e era muito triste, porque depois a galinha estava de perna para o ar, pendurada, com o pescoço cortado. Então, a gente convivia com os bichos e depois eles iam para a mesa, assim, também. E a gente via, era horrível, assim, criança vendo aquilo acontecendo, mas também era Eu horrível, só mas a posso fazer gente uma interrupção? pode. É membro da sala, quem é uma pessoa que eu introduzi que se chama Pranada? É Sou alguém eu, da... gente, sou eu. Eu estou num Zoom aqui em A Brasília. Flora. Ah, Flora, tá bom, tá bom.
que eu não reconheci, desculpe. Tranquilo, Everson. Tá. Deixa eu ver. E daí, outra coisa que ela vai falar depois, nesses tópicos que ela vai trazendo, nessas perspectivas, tem a ver com a circulação de pessoas. E daí ela vai usar como exemplo a chegada da pandemia na Itália, né? Pela rota comercial, muitos italianos frequentando a China, por conta de, enfim, comércio. E depois ela vai dar alguns exemplos mais locais também de uma população na Argentina, eu acho que sofreu uma série de preconceitos. A gente viu vários exemplos na Europa também, de população asiática na Europa, Estados Unidos. E daí ela vai falar ela vai falar sobre a restrição de circulação de pessoas. Eu lembrei que um amigo meu que trabalha com imigrantes, ele uma vez falou em sala que... em sala não, ele falou em algum lugar, no evento, eu acho. Enfim, não lembro. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, tipo, restringe-se a circulação de pessoas, mas não restringe-se a circulação de produtos, né? De bens de consumo e uma série de coisas. Mesmo durante a pandemia, apesar de ter sido fechadas várias fábricas temporariamente e tal, as coisas ainda continuaram circulando, né? De maneira um pouco em menor escala, mas continuaram circulando, enquanto a restrição de pessoas se tornou muito mais rígida. Mas as pessoas também nunca deixaram de circular de fato, né? Só diminuiu o tráfego, o trânsito de pessoas. Inclusive a ciência circulou, né? Porque matéria orgânica, DNA, essas coisas foram enviados para diversos países. Os cientistas da China foram para a Europa fazer cursos para ajudar. Eu lembro os italianos, por exemplo, tiveram cursos com chineses para como lidar com a pandemia e tal. Então, houve uma restrição de circulação de pessoa, mas também não foi o mundo não parou propriamente dito, né? E daí um trecho que eu botei que eu achei bom para trazer, ela fala que do modo que o controle sanitário global se impôs através das ciências biomédicas, né, pela ciência biomédica, e sem questionar a produção de enfermidades, e isso entra numa crítica que ela pergunta, na verdade uma pergunta que ela faz, e depois ela vai responder de maneira crítica, deixa eu só ver. Aí ela pergunta: estamos dando demasiado poder aos médicos? E daí, bom, o que a gente tem visto é que a biomedicina tem dominado a discussão sobre a pandemia, né? Eu acho que não existe nenhuma outra ciência que tenha o poder da medicina ou a autoridade da medicina para discutir a pandemia como é a medicina, né? E o que eu tinha... Eu perdi o fio. Tá. E a dela vai falar sobre em vez de pensar a biomedicina dessa maneira universal, como tem sido boa parte das recomendações de agências internacionais de saúde, de uma maneira mais ampla, assim, como o Fique em Casa, por exemplo, o lockdown, tal, são recomendações universais, e daí ela vai falar sobre pesquisar contextos locais, né? E daí ela vai falar de um jeito que leva em consideração os contextos locais no sentido de quase estrutura física da região mesmo, assim. E daí, uma coisa que eu tenho sentido falta nas discussões sobre a pandemia, pensando a medicina, é que eu vejo bastante gente falando de levar em consideração os contextos locais, mas é quase sempre nesse sentido de como as pessoas respondem a essas normas gerais
e menos pensando em concepções locais de saúde para lidar com a pandemia, né? Então, é uma coisa de, tipo, a gente precisa pensar os contextos locais, mas só esses contextos onde... mas só pensar como aplicar as coisas que são ditas. E não... Eu não sei como que eu posso explicar o que eu estou tentando dizer, mas, de modo geral, em vez de pensar como a saúde... Como uma saúde biomédica pode ser aplicada num contexto, pensar como o contexto tem uma concepção de saúde, porque toda a comunidade, todo o povo tem sua concepção de saúde, tem seus sistemas médicos, seus métodos de cura, e daí quando falam em pensar nos contextos, a impressão que eu tenho é quase sempre essa, pensar como a biomedicina pode ser aplicada no contexto e não como o contexto pode responder ao problema de saúde, né? Eu não sei se deu para entender o que eu estou tentando dizer, mas eu não consigo formular ainda bem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver. Ela vai falar sobre esse processo de visibilidade e invisibilização, que eu acho que é um processo bem interessante. E daí entra aqui uma discussão também, não nesse contexto da pandemia, né? Nesse contexto de visibilidade e invisibilidade social de alguma doença, entra também os casos das doenças raras, né? Que é uma área que eu tenho pesquisado também. O meu mestrado foi sobre uma doença rara. E entra também nas tais doenças negligenciadas, né? Que são produções sociais de visibilidade e invisibilidade de doença, porque ou acometem populações que, enfim, são populações marginalizadas, ou acometem populações pequenas que não, não se vislumbram um retorno financeiro para se investigar, para se pesquisar determinada patologia. E daí ela vai falar um pouco sobre isso, pensando a pandemia, porque tem vários exemplos e vários casos de pesquisadores fazendo comparações com a com dengue, com uma série de outras doenças que meio que acabam ficando em segundo plano, assim, às vezes, no discurso, pelo menos. Apesar de que, no Brasil, por exemplo, uma coisa que sempre compararam muito é que desde que chegou a pandemia não existe mais gripe. Como se a gripe tivesse sido deixada de lado, mas a gente tem um programa nacional de vacinação para a gripe, a gente tem uma política pública para a gripe, né? Então, tem um aporte já de saúde do Estado pensando a gripe, pensando não, executando políticas públicas contra a gripe. O outro ponto que ela vai trazer é que durante a pandemia essa noção de saúde como um direito de todos, que aparentemente está um pouco mais invisibilizada em outros lugares, porque no Brasil eu acho que realmente nunca, pelo menos desde os anos 80, eu acho que não é exatamente eu acho que não saiu de discussão isso, a saúde como um direito de todos, né? E ela vai falar que como na pandemia parece que essa discussão voltou com força. E eu lembro de um texto do Gonzalo Basile, que eu acho que ele é um epidemiologista porto-riquenho, eu acho. E que ele vai falar sobre o neoliberalismo na América Latina, que causou essa desestruturação dos sistemas de saúde a ponto de que a gente precisava ter um tempo de lockdown para se preparar para uma pandemia, sendo que se existisse um investimento garantido da saúde como uma política pública robusta, de investimento pesado, talvez essa ideia de fechar tudo para se preparar para uma pandemia talvez não fosse assim tão impactante, né? Talvez a gente, claro, precisaria fechar para garantir que a contaminação seja menor, mas o impacto nos serviços de saúde talvez não fosse tanto quanto que a gente tem visto, porque são os impactos que, claro, são causados pelo enorme
número de gente infectada, mas também porque os sistemas de saúde na América Latina, de modo geral, sofrem com o processo de neoliberalismo, né? E daí aqui pensando o processo de neoliberalismo como algo que, claro, é adotado pelas elites locais, mas como algo também imposição de forças imperialistas enfim, resquícios coloniais, né? Aqui o que tu tinha mencionado, que eu achei bem legal, achei uma proposta muito massa, que é a ideia da epidemiologia de campo multidisciplinar, né? Que a antropologia deve fazer parte dessa proposta, né? E daí eu citei lá os três uh, esqueci o termo. Enfim, os 3 pontos que, para pensar nessa proposta da epidemiologia como campo multidisciplinar, que é a infecção individual, mas ela sintetiza uma série de outras coisas, como fisiopsicológico, histórico, sociológico, e vai um pouco na linha do que tem sido discutido sobre sindemia, né? Se eu não me engano, ela inclusive usa o termo sindêmico em algum lugar, assim, ela usa uma vez o termo sindêmico em algum momento. Outro ponto é que as medidas sociais Everson, você está aí? Oi, tô aqui. Não, é que eu tava tentando entender aqui esse ponto O B ponto dela. B, as medidas sociais, estatais e paraestatais de contenção mostram, por sua, né, a lavese de golpe, eu não sei exatamente como traduzir, não somente o conjunto de instituições sociais, mas também a ordem que fundamenta as mesmas. Levi-Strauss diria a estrutura simbólica a partir do qual, deixa eu ver, É, despliega. então, quando eu li, eu entendi uma coisa e agora eu percebi que não era o que eu tinha entendido. Seria, Porque se desenrola a vida social, né? Eu acho. foi uma coisa totalmente diferente do que eu tinha entendido, porque na primeira vez, e agora eu vi que não tem nenhuma relação com isso, mas a primeira vez que eu li, eu estava com a cabeça naquela ideia de balas mágicas e de uma resolução imediata de problemas complexos, enfim. Mas não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que eu fiquei com esse Alavés de golpe na cabeça e pensei nisso. Acho que é uma expressão idiomática, né? Não sei exatamente qual seria a tradução. Everson está aí? Tô aqui, eu tô pensando. Se eu tinha mais alguma coisa. Everson, pode te fazer uma pergunta? O que tu está pesquisando no doutorado, exatamente? Boa pergunta, porque eu também não sei direito. Eu Mas achei que tivesse relação com a pandemia, não? mas eu tô tentando fazer uma discussão sobre sim, saúde global, mas pensando o Brasil, o contexto do Brasil e a relação do Estado brasileiro com a Organização Mundial de Saúde, mas também pensando contextos locais, assim, de respostas locais, enfim, pensando comunidades que fizeram distribuição de cesta básica no primeiro ano da pandemia, por exemplo, os povos indígenas que fecharam suas comunidades, que fizeram barreiras físicas para impedir a entrada de pessoas em suas comunidades para não levarem vírus. E claro, agora e mais recentemente com o acampamento indígena, uma coisa que para mim tem ficado cada vez mais relevante, cada vez mais certo, que não dá para pensar porque um dos pontos que eu estou tentando discutir e discutindo com a literatura latino-americana sobre a ideia de, enfim, colonialidade, descolonização, e daí para mim uma das coisas que agora, assim, me parece claro que me parece que é impossível discutir
sobre descolonizar a pandemia sem levar em consideração a questão do território dos povos indígenas e quilombolas. Para mim, isso agora assim, é uma coisa que é inegociável numa discussão sobre descolonizar a pandemia ou qualquer crítica à colonialidade médica, né? Porque, primeiro, porque tem esse debate que ela aqui também faz e que já um monte de gente faz, que é sobre o uso da terra pelo agronegócio, por exemplo, e como isso acaba promovendo violações contra os povos indígenas, né? E daí a relação do agronegócio com a produção de patógenos, então esse é um dos pontos. A própria ideia de isolamento social, os indígenas e quilombolas podendo ter um território em que eles possam, em que seja possível fazer o isolamento social, né? E o isolamento social não é um isolamento individual para eles, é um isolamento coletivo. Então, uma comunidade retirada, pelo menos os que não estão na cidade, né? Os indígenas que não estão no meio urbano, são isolamentos de que a comunidade fica isolada, né? Então, como eu falei, eles fecham as entradas com barreiras de diversos tipos, colocam barreiras físicas mesmo. Tu tá pensando em algum caso particular ou não sei? Eu estou pensando em coisas gerais, assim, com o trabalho da APIB, A que a PIB, APIB tem a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tá, que é a organizadora do acampamento lá em Brasília agora. no qual temos a nossa ilustre colega Flora, que está aqui presente. Isso. Então, assim, eu não estou pensando em nenhum caso particular, eu estou pensando em... Vai ser uma discussão bibliográfica mesmo, porque eu não vou... Porque Enfim, você não, tem tendências históricas no indigenismo, né, enfim, com séculos de história, e do qual eu nem de longe pretendo saber nada, uhum, só de forma muito geral, que é essa tensão entre um contínuo que vai do isolamento sem contato, passando pelo isolamento organizado, quer dizer que não é bem um isolamento, é mais uma autonomia, né, como o Xingu, até chegar no paradigma destrutivo da integração completa, né? uhum, Então, de alguma forma, eu acho que esses modelos acabam se reciclando e se combinando com outros agentes que cresceram, como as frentes, eram chamadas frentes de expansão antigamente, né? Mas agora é o avanço da mineração, do agronegócio, do negócio da madeira, enfim, dos monocultivos, do, uhum. da criação de animais, né? E sobre terras e os ecossistemas delas, né, das terras indígenas, né? Então, eu estou bem curioso para ver o desenrolar, né, dessa discussão que tu está trazendo. Eu E não sobre faço quilombolas ideia. eu entendo menos ainda. Assim, Minha vergonha, eu sinto vergonha um pouco até. eu vou fazer vai ser uma discussão bibliográfica, né? Porque eu também não só não poderia ir fazer campo para acompanhar, tipo uma região, uma comunidade, por exemplo, para pensar algo específico. Então eu vou usar os trabalhos que estão sendo feitos de pessoas que conseguiram continuar frequentando esses lugares e as próprias comunidades indígenas que têm produzido coisas, né? Indígenas têm produzido coisas, né? Hum. E a PIB eu acho que é uma possibilidade para eu discutir algumas coisas com o trabalho que ela tem feito. E o MST também, enfim, o MST como uma das respostas à pandemia é fazer essa distribuição gigantesca de alimentos que eles têm feito, porque, enfim, isso é uma resposta à pandemia, né? Não é uma resposta biomédica, mas é uma resposta à pandemia. Então, eu acho que é algo que também que precisa ser discutido. Assim, eu preciso, né, pelo menos E que apontar. é interessante, você fala, eu não lembro bem mas
talvez ela mencione, né, que outro texto menciona também, que é o conceito de sindemia e violência estrutural. Já gosto bastante desse conceito que é do Mary Singer, né, que a Uhum. pandemia, a outra autora disse, as pandemias são pandemias multiespécie, né, mas elas também são sindemias, no sentido de você ter ali como fato social total, né, uma articulação entre elementos que vão nos remeter a uma epidemiologia da desigualdade, né? Na afetação da doença, na capacidade de reagir, na precarização do que já vinha sendo objeto histórico de vulnerabilidade, né, que é a situação ou dos pobres urbanos, ou dentro desses pobres das populações afrodescendentes, né, ou então de populações ribeirinhas, de populações indígenas, populações quilombolas, também de pequenos produtores, né? Então, você tem, na verdade, esse agravamento, a sindemia vem dessa ideia de sinérgico, né? Uhum. É que o concurso de fatores gera um produto maior e mais acirrado, né? Então, você não pode dizer, é só uma doença, ela é a crise ambiental, ela é a neoliberalização, ela é a política de saúde pública transformando a antiga política de universalização do direito à saúde, pelo menos na concepção do SUS, mas na América Latina em o que ela chama ali de securitização do cuidado, né, que é a maneira como o neoliberalismo. Pensando no neoliberalismo como cultura, como um conjunto Uhum. de políticas e diretrizes de organização da sociedade e de governo das populações, né? E que são populações que não são só de humanos, né? Como é o governo dos vivos, né? Ou dos viventes, né? Como diz Uhum. ali a Haraway, a Tsing, né? E que transforma o pobre em risco, então esse risco ele é distribuído não apenas o pobre, no caso, em relação às idades, mas no caso, como ela diz assim, o pobre que tem 60 anos, ele é um trabalhador ainda, mesmo que ele seja aposentado, né? E essa securitização do cuidado, ou seja, a transformação num cálculo de securitário de risco, né, um cálculo otarial, promove um novo tipo de controle, né? Um novo tipo de vigilância, um novo tipo de vigilância da circulação, de vigilância das migrações, de vigilância das populações, na medida em que elas possam, isso faz um link, por exemplo, com a aula passada, na aula passada, o Alex Blanchett, por exemplo, em seu texto, ele dizia, olha, está se controlando os humanos na medida que eles possam representar um risco para os porcos vivos ou para a carne de porco. Tá? E agora o de baixo vai em graus diferentes, representando diversos tipos, ou o de fora, né, migrante, um tipo de risco para o local ou para o cidadão de maior riqueza, né? Então, eu acho que são essas zonas de interesse da nossa etnografia crítica, com esse ímpeto ou decolonizador. Eu confesso, na minha ignorância, que eu não sei se existe alguma diferença conceitual entre descolonizar ou decolonizar, mas eu já ouvi de pessoas envolvidas nesses debates que a própria grafia encerrava sentidos diferentes. Então, existe um grau de sofisticação e de aprofundamento no debate que me escapa um pouco, embora eu seja simpático, né? E tem um Até, detalhe não, ali, até desculpa. tem, até tem assim, uma diferença, mas não seja, não, acho que tem mais a ver com vinculação teórica de grupos do que uma diferença profunda teórica mesmo, assim. Everson, até onde eu sei, é uma questão mesmo de vinculação teórica, a decolonial, descolonial, contracolonial. Eu acho que para
grupos do Sul, da América, né, o contracolonial tem sido um dos mais evidenciados. Mas eu acho que é mais uma questão de escola teórica mesmo. A diferença não é tão conceitual quanto por alinhamento e vinculação teórica. O Pablo, que é o professor aqui do PPGás da URGS, ele tem um texto, ele não é um texto dele sozinho, mas é um artigo curto. Eu não lembro com quem que ele escreve, mas é uma, uma mulher, em que eles vão discutir um pouco a história dessas discussões, né? Decoloniais e pós-coloniais. Ele ainda não chega no contracolonial, porque o texto não é tão recente assim. Mas é um texto bem interessante para isso. Só para. O Pablo é Então, a grande referência aqui na antropologia é, da URGS nessa discussão, é ele, né? e como eu não sei nada dessa discussão também, eu chamei ele para minha qualificação, para ele me ajudar nisso, porque não é um tema que eu conheço também. Você já qualificou? Não, A gente vai pode ser. assistir quando for, a gente pode assistir. Quando, quando for, pode, mas eu não faço ideia ainda de quando vai Tá ser. bom. Mas pode assistir, pode comentar, pode dar Não vou sugestão. comentar, só assistir. Uh, Sugestão a gente pode dar de outra forma. só um terceiro ponto, o quarto, não sei, que eu tava lá da ideia de descolonizar a pandemia ou Tem uma frase, decolonizar. tem um comentário, desculpe, da Luísa Mucilo aqui. Lembro que a Helena Vieira comenta que os decoloniais discutem com a bibliografia europeia, os descoloniais usam só autores não europeus, algo assim. Referido. Bom, eu não sei, eu confesso a minha ignorância. Eu não acho que seja muito isso, mas pode ser. Eu sei que a Helena conhece muito melhor do que eu a discussão. Só o terceiro ponto, o último ponto da discussão sobre descolonizar a pandemia que eu estou tentando pensar para a tese, tem a ver com hospitais, né, e internação de pessoas indígenas, porque o hospital é uma instituição moderna nesse sentido, que surgiu na Europa, que tem toda uma lógica europeia de urbanização, de separação dos doentes da população geral e tal. E para os sistemas de saúde indígenas, pelo menos aqui, né, na região que eu digo América do Sul, América Latina, ou a Biayala, como chamam, essa lógica do hospital, ela não é uma lógica que seja... Bom, ela não é uma lógica atrativa para ninguém, né? Eu não me divirto quando eu vou no hospital. Já aconteceu de eu me divertir, mas normalmente eu não me divirto. Mas para uma população indígena, por exemplo, essa ideia de ir para o hospital e ficar isolado enfim, da comunidade, e morrer isolado da comunidade, como no caso da pandemia, né, um medo muito grande, morrer isolado da comunidade, morrer longe dos parentes, que em algumas comunidades a morte tem um significado muito forte, né, dessa comunhão com a coletividade. Então, pensar o hospital como quando se descolonizar a pandemia, eu acho que um dos pontos também que precisa ser levado em consideração é esse tipo de dinâmica do hospital e dos sistemas de saúde. E eu não estou falando só do criar um subsistema de saúde indígena, como tem aqui no Brasil, o subsistema de saúde indígena, que mesmo assim continua uma lógica predominante do hospital, né? Então, enfim, mas eu também não sei exatamente onde eu vou chegar com isso e É como... muito interessante essa discussão do hospital e sua relação com a diversidade sociocultural, tá? Porque se aplica, certamente aplica-se a povos indígenas, também se aplica ao problema da desigualdade no acesso, inclusive a hospitais públicos. Vou te dar um exemplo. A Santa Casa de Misericórdia, aqui de Porto Alegre, ela é referência nacional em transplantes, tá? E às vezes as pessoas que entram na fila do transplante, elas não têm recurso. Às vezes vem uma pessoa que está na fila dos transplantes e a pessoa tem que vir de Rondônia para cá e ela é pobre, ela não tem recurso. Então, o que existe, a iniciativa tem a Casa Madriana,
Eu sei porque a minha esposa é voluntária no Hospital do Câncer, na Santa Casa. Na Casa Madriana, às vezes as pessoas ficam meses ali, as famílias são recebidas, né, vive de doações, né, para poder acompanhar um membro da família que vem, por exemplo, submeter-se a transplante, né. Esse é um tipo de iniciativa, mas não é uma política de Estado isso. Isso é uma contribuição que vive, tipo, é uma contribuição, é uma casa, que é uma iniciativa da igreja, mas que vive de doações de pessoas, que têm ricos aqui no estado, né. Então depende de uma rede, a agilização de uma rede de contatos, porque eles precisam de roupa, eles precisam de fralda, eles precisam de alimentação, eles precisam, de habitação, precisam de ajuda em praticamente tudo, né. Então depende de um fluxo de doações. É claro que isso não tem como, generalizar, que isso não é uma política de Estado. Uma segunda questão que eu me lembro, e que não é uma discussão tão, brasileira, que é o problema da diversidade religiosa em hospitais, tá. E os hospitais, eles têm as suas capelas ecumênicas atualmente. Quem trava essa discussão bem é o colega o Emerson Jupeli, né, um dos, objetos de pesquisa dos projetos dele, né. Mas é uma, por exemplo, tem, pessoas que querem fazer rituais religiosos e tem que ter a sua, especificidade respeitada. Então, todas as tensões referentes às dinâmicas, interreligiosas se apresentam. O espaço hospitalar, ele é um espaço, complexo, ali é uma instituição total, mas que tem historicamente, sofrido transformações, ou também tem uma outra questão, que é a possibilidade do acesso de animais de estimação. Eles são proibidos, né, mas tem alguns lugares que têm projetos, eu não sei se aqui, no Rio Grande do Sul, não sei se Luísa Beck sabe de alguma coisa, se tem algum lugar que já admite a visita de animais de estimação a pacientes, internados em hospital. Então eu quero dizer que é uma questão que se coloca em múltiplos planos, Everson. E certamente um dos mais, desafiadores é esse né, de pacientes indígenas, hospitalizados, diante da grande, diferença, sociocultural, né, né, diferença de mundos, né, que é essa, mas também faz parte dessa universalização do acesso à saúde, que é uma das questões da Andrea, né, que ela está dizendo que isso se coloca em questão. Ela traz alguns exemplos, de outros, países, do Chile, do México, se não me engano, que é como é que esse acesso à saúde, como direito universal, ele vem sendo relativizado pela intervenção das políticas, neoliberais, né? Então, no Chile agora tem todo um processo de fazer uma nova constituição, etc., porque o Chile ele levou ao extremo essa política neoliberal, foi o grande experimento do mundo, né, de terra arrasada em função do neoliberalismo, porque havia um avanço dos direitos sociais até o governo do presidente socialista, Salvador Allende, que foi derrubado pelo golpe de Estado, né? Aliás, esse golpe de Estado começou com uma greve de caminhoneiros, né? E, e aí depois, por décadas, foi se implementando esse modelo que levou à extrema miserabilização, assim, de boa parte da população. Idosa, inclusive, alto índice de suicídios, que todos os problemas do neoliberalismo são traduzidos em problemas de saúde. Não, é só assim, me veio, assim é um boom, é um espectro amplo de questões, assim, que o problema hospitalar coloca, né? Me lembra algum, só antes, essa questão das práticas rituais, a Flávia Medeiros, professora da UFSC, PPGás da UFSC, ela escreveu um texto pensando em práticas afro-religiosas agora na pandemia, que tem um pouco a ver com práticas funerárias, de rituais funerários também. E eu só não lembro onde foi publicado, mas eu sei que ela publicou um texto sobre isso. E eu lembrei
e um pouco mais... Sim, porque a pandemia, com esse número imenso de mortes e aqueles enterros coletivos também, imagina a complexidade, né, do problema, a densidade de questões aí antropológicas envolvidas em termos de ritualização, de luto. Uhum. Com o ebola tem alguns estudos nesse sentido, né? Porque com o ebola tem alguns estudos que vão nesse sentido, porque em algumas regiões o processo, o ritual de luto, de enterro, tinha a ver com ter contato com as vísceras dos mortos, né? Uma preparação do corpo dos mortos. É Flávia Medeiros. Eu só... O ebola não se transformou em pandemia porque, dada a rapidez da letalidade, né, não chegava a ter tempo para a transmissão do vírus, né? Porque mas, a pessoa que era acometida pela doença, ela entrava em hemorragia fatal em pouco tempo, né? mas eu lembro que eu li um negócio muito interessante, que eu não vou lembrar onde, mas foi recente, que contava a diferença das taxas de letalidade do ebola na África e nos Estados Unidos, por exemplo. Porque, por causa do acesso ao tratamento, né? O acesso aos serviços de saúde, fizeram uma estimativa de que nos Estados Unidos, por exemplo, a letalidade do ebola seria de 50%, o que é bastante alto, mas não é 70%, 80% como é na África, né? Então, a precariedade do atendimento também. E eu lembro que eu acompanhava de blog, assim, na época dos blogs. Mentira, não faz tanto tempo. O blog que é antigo, mas eu li alguns poucos anos atrás, que era uma enfermeira voluntária dos Médicos Sem Fronteiras, que trabalhava no ebola, e ela conta uma história de uma região onde ela trabalhava, eu acho que era Serra Leoa, que as pessoas viam os parentes, os familiares viam eles sendo levados para longe, onde tinha algumas instituições de saúde bastante precárias ainda, né? Mas eram instituições de saúde dos Médicos Sem Fronteiras, e a maioria dessas pessoas elas não viam voltando para as casas, e elas não recebiam nem o corpo para poder fazer o processo de luto, né? O enterro também. Então as pessoas, quando começavam a adoecer, elas tinham medo de procurar ajuda, e daí, enfim, Com só medo, recebiam. fazendo um tipo de conexão entre a saída da pessoa da comunidade e a causa de sua morte e desaparecimento. Sim, É, porque a pessoa, porque imaginando eles que viam uma coisa estava provocando a outra, com medo de morrer por ser levado. É isso que você está dizendo, né? e morrer longe da família também, né? Porque eles viam a pessoa indo e as pessoas não voltavam. Daí eu lembro que teve ela contando, né, num dos textos que essa enfermeira conta no blog dela. Ela é filha de uma autora feminista bem famosa no Canadá. Ela contando no blog dela que em determinado momento começaram a ter uma série de atividades de diálogo mesmo com a população local para explicar melhor o processo todo. E a partir do momento que as pessoas começavam a ficar mais confiantes e ter mais transparência e buscar ajuda mais cedo, mais pessoas começavam a voltar. Isso gerou uma bola de neve de confiança, digamos. Um círculo Então, virtuoso. isso é um círculo. Virtuoso. Tá, falei demais, mas só queria. Não, imagina, a gente está aqui conversando, né, sobre, né, o que Só que o vou. texto remete a um grande hipertexto, né, as nossas pesquisas, os outros textos. Não falou demais, não, a conversa está boa, aliás. Né? Só uma coisa que tem a ver com o texto, já que a ideia desse texto dela era apontar algumas perspectivas para pensar a pandemia, e daí uma coisa que eu senti falta no texto, e talvez ela não tenha falado porque não é algo incomum, é algo bastante comum, que é sobre as experiências das pessoas, experiência de adoecimento das pessoas, né? Uh, e, enfim, eu acho que
a ideia de acompanhar a experiência de adoecimento das pessoas também é uma ideia, e isso no sentido mais individual mesmo, experiência individual, experiência da formação de um sujeito doente, um sujeito que tem Covid, enfim. Eu acho que é uma experiência bem bacana para também questionar essas grandes narrativas biomédicas que têm surgido na pandemia. E eu lembro que eu entrevistei, isso já faz quase um ano já, eu entrevistei algumas pessoas que eram classificadas como recuperadas de Covid, mas eram pessoas que epidemiologicamente eram consideradas recuperadas, mas eram pessoas que tinham sequelas ainda de Covid, né? Então eram pessoas que não entravam nas estatísticas de recuperados, mas não eram recuperadas. E eu lembro que na época que uma das pessoas me contou uma série de problemas que ela estava tendo, e ela colocava isso tudo na conta do psicológico dela. Ela achava que o que ela estava sentindo era tudo psicológico. E agora, um ano depois, a gente tem informação suficiente para dizer que, beleza, pode ser que fosse psicológico, mas também a biomedicina explica que é possível que isso não tenha sido psicológico. Então, Seja algumas Covid coisas... longa, tu quer dizer, assim, chamada Covid longa, não sei. Isso tem sido chamado de Covid longa agora, mas na época da entrevista, pouquíssimas pessoas usavam esse termo ainda. Mas Covid longa, o Covid persistente é um outro nome que tem sido usado às vezes, mas eu acho que o que vai pegar é Covid longa mesmo. Pelo menos é o que eu vejo também, estudos na Lancet, por exemplo, vão falando de Covid longa. Então, acho que, se for pegar algum dos termos, eu acho que é esse. Uhum. E eu acho que é isso, assim, o outro ponto que eu tinha notado, que ela não menciona, mas é que tem a ver com eu vou usar esse termo, mas eu não acho que seja o melhor, que é a vida social dos números, né? Que é Vida essa ideia social dos números. dos números. Que é isso, o que os números produzem, né? Em termos de estatísticas, de tabelas, de gráficos, de discurso, de políticas. E daí entra um pouco naquela ideia das taxas de ocupação de UTI, que eram parte do parâmetro aqui, pelo menos em Porto Alegre, parte do rol de fazia parte do amontoado de informações que a prefeitura usava para ou abrir ou fechar estabelecimentos, né? Os índices de ocupação de UTI. Que é Bom, um era isso. objeto de uma controvérsia muito grande, né, com os epidemiologistas, né, porque não se vários diziam que não poderia esse tipo de dado não poderia ser o dado definidor de uma política pública de enfrentamento de pandemia, né? Que tinha consequência na abertura da atividade econômica, né, as famosas bandeiras, né, mudança das bandeiras, é toda uma história que está sendo contada, né, e que está sendo, enfim, observada ainda. Uhum. E tem uma criação de uma normalidade, né? Porque tem, sei lá, uma taxa de ocupação de 95%, por exemplo, mas tem 100 leitos. Isso significa um número de pessoas. Daí se criam mais 100 leitos, são 200 leitos, a taxa de ocupação vai cair um monte. A sensação que vai dar a partir dessa taxa é que a situação melhorou, mas o contágio na sociedade, o contágio entre as pessoas continua o mesmo, né? Não alterou. Então, também cria uma noção de normalidade aí que é bem preocupante também, inclusive para as pessoas que se informam através enfim, de jornais, porque os jornais usavam muito isso, assim, a taxa de ocupação de UTI chegou a 90 e tantos %. Isso deixa de fora um monte de coisa, né?
E aí, por exemplo, a resposta de alguns lugares era tentar abrir como se fosse fácil, né? Mais vagas de UTI que implicam um treinamento de muitos anos e um equipamento todo especial, né? E hospitais de campanha, etc., como se houvesse uma disponibilidade, assim, que na verdade havia muito deslocamento de profissionais de saúde para UTIs, muitas vezes que não tinham o treinamento do intensivismo. Aliás, tem Uhum. uma etnografia da... Ai, meu Deus, agora sou eu que esqueci, né? Da Raquel, que escreveu o livro sobre a Boa Morte, que foi a tese de doutorado, é também uma orientanda do Luiz Fernando Duarte, né, que tem uma tradição de estudos em antropologia da biomedicina, né? Lá no Rio de Janeiro tem o pessoal da saúde coletiva, da UERJ também, e também na Federal do Rio de Janeiro você tem. E ela é médica, psiquiatra, e fez mestrado, doutorado em antropologia. Tá? E ela fez a etnografia dela foi sobre a UTI, né? Não, muito antes da pandemia. Raquel Isengart, eu não sei como É essa pronuncia o aí, nome. a Isengart. Uhum. Né? Assim como o outro rapaz fez a etnografia sobre o aprendizado em biomedicina. Então, aqui nós estamos entrando nessa interface da disciplina nossa aqui com a antropologia da saúde, né? Enfim, que é completamente emaranhado em função da Uhum. pandemia. Você tem ali antropoceno, zoonoses, relações multiespécie, aí nós entramos nessa realidade fática da pandemia em tempo real, que nós temos vivido, e como ela é traduzida na produção de pesquisas e reflexões que acabam se tornando itens de subsídio à realização de políticas públicas, né? Por exemplo, uma coisa que a Andrea fala, que eu acho muito interessante, ali das políticas anti e contra a eutanásia de cães, né? Por quê? Porque aí você tem um modelo de saúde pública ligado à eclosão é, da, da raiva, né? Aí não sei qual é o nome técnico da raiva, vocês me desculpem, né? Essa raiva que é transmitida por cães, né? Gente, a Luísa Beck deve saber, né? Eu esqueci. Não sabe? A raiva assim normal? É essa raiva que se vacina os cães contra né, e que é tão perigosa e letal quando nos é transmitida e que era um problema seríssimo de saúde pública aqui na América Latina. Né? Tem alguma coisa a ver com fobia à água, esqueci. Não, tem a hidrofobia, né? Mas eu não sei, não é... Bom, enfim, todo mundo chama de raiva e todo mundo entende do que se trata, né? E aí, só que é uma doença que se descobriu a vacina desde o século XIX ali, com o Pasteur, né? E com o grupo que estava à volta. E se trouxe se trouxe animais, coelhos contaminados vivos da Europa em navios para se fazer a vacina, tá? E, e aí o cara que montou o Instituto, enfim, o que seria a filial Bonarenha, né, ali de Buenos Aires, ou Argentina, do Instituto Pasteur, né, ele disse em determinado momento que não precisaria tanto ter a vacina, era só eliminar a população de animais de rua, só não existir animais de rua. Então, os protetores de animais se dividiram, inclusive, porque eles sempre interferiram e eles são coetâneos, né, em época ao surgimento do problema e das políticas de saúde pública de enfrentamento desse problema. Eles se dividiram em associações lá nos anos 20 que usavam um modelo de câmara de gás, assim, pegava o animal e colocava na câmara de gás dentro de uma caminhonete e já matava na hora, né? Que é alguém escreva ali a Raquel Isengart, por favor, ali, que é com A, tá? Eu já escrevo.
e animais, e uma parte dos protetores de animais que eram anti-eutanásia, que dizia que, na verdade, tinha que ter políticas de castração e adoção. É uma discussão até hoje, né? Porque o Brasil não ele não tem, eu não sei, as políticas de controle de população de animais urbanos, elas são políticas municipais no Brasil, tu tem diretrizes nacionais e tal, mas os centros de controle de zoonoses, eles, por exemplo, eles têm a diretriz de eutanasiar animais de rua que são encontrados com, vamos dizer, leishmaniose, né, que é uma doença que eu e Luísa estudamos, né, uma zoonose. Mas não essa eutanásia sistemática de animais de rua recolhidos pela chamada carrocinha, que todo mundo já ouviu falar. Não é algo assim que se implemente mais por aqui. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito aí. Se o dono não reclama o animal por 7 dias, em muitos lugares, eles eutanasiam os animais, né? E ela fala disso, né, como um modelo pelo qual se pensou, e aparece a biopolítica enquanto essa tensão entre uma integração, a proteção do animal enquanto uma criatura que deve ser mantida viva, né, porque e uma necropolítica, né, onde se oferece a morte como a solução para um problema. Então, se tu matar todos os animais de rua, o problema da raiva não vai mais existir, né? Bom, certo. Obrigado, Lucas, tá? Pela presença. Então, esse é um ponto, né, que prenuncia as biopolíticas, né, que tratam de epidemias e doenças. Você falou das doenças negligenciadas, olha, tem uma lista grande delas, né? Elas surgem primeiro classificadas como doenças tropicais negligenciadas, né? E, por exemplo, o pessoal aqui o pessoal da área de medicina tropical, né, que tem a Associação Brasileira, e o pessoal da Fiocruz não concordam em chamar de doenças tropicais negligenciadas, né? E sim doenças negligenciadas, porque o tropical, ele carrega, às vezes, ele é embutido no tropical, tem uma visão de uma medicina tropical colonialista, de você lançar DDT, de você fazer uma série de transformações no meio ambiente, lançar DDT para acabar com o mosquito da malária, fizeram desde a Segunda Guerra, quando tem o DDT, se fez muito disso, tá? Que era uma medicina, até eu já tem um texto bem legal sobre isso, né? A doença socialista, que se chama, que era sobre, se não me engano, a malária, né? A febre amarela, aliás, que é uma política de proteção dos colonos e eurodescendentes nos lugares onde eles administravam, por exemplo, negócios, né? Nas colônias das Américas, mas também na Ásia. Tá? Então, é muito interessante porque não pode discutir esses termos sem pensar a história do colonialismo ou da mentalidade hierárquica colonial que vem embutida. E um outro fator é que essas doenças negligenciadas, por exemplo, a leishmaniose, ela existe na Europa, né? Então, não pode chamar só de tropical. Por quê? Justamente pela questão que Andrea levanta, que é dessa intensa circulação, né, de seres humanos, mas também de não humanos, de outras espécies de animais, de plantas, né, que vêm ou na forma de alimentos ou de animais vivos que têm uma circulação muito grande, por exemplo, do comércio de animais de raça no mundo. Você pode comprar pela internet, ele vem em determinadas condições, com certificados sanitários, etc. Mas, às vezes, as pessoas migram de um lugar para outro com seus próprios animais. Esse é um dos trabalhos da Andrea. Por exemplo, tem uma população de trabalhadores migrantes na tríplice fronteira Brasil, Uruguai e Paraguai.
E esses trabalhadores migrantes, quando eles vão ficar um tempo para trabalhar num outro país, eles levam os seus animais. Tá? Então você tem por isso tem essa polícia sanitária que ela fala das fronteiras, né? Porque esse controle acaba sendo dos fluxos de material ou de sujeitos ou de animais ou de humanos, acaba sendo uma política de biossegurança aplicada em fronteiras. E muito também com a migração das próprias pessoas, né? O que pode se esperar é que em breve se tenha a generalização de passaportes sanitários como a condição, que tem que ter um visto sanitário para a pessoa poder fazer, como já está tendo, né? Por exemplo, como o caso esse da seleção argentina, né, que veio para o Brasil, que deu esse rolo imenso, né, porque eles não teriam feito a quarentena por terem vindo da Inglaterra, se não me engano, Everson e outros me ajudem, por causa da disseminação da variante Delta do coronavírus, pelo risco, né, representado. Então, eles fizeram algum tipo de declaração ali, mas não cumpriram a norma sanitária. Por isso deu aquele... Claro, tem gente que levanta outras questões políticas, enfim, eu não tenho um domínio desse tema em particular, mas eu acho que esse novo normal, né, que se fala, ele me lembra um texto curto uma vez que Caetano escreveu, sobre todo mundo experimenta, por exemplo, quem é gaúcho ou não, mas todo mundo que frequenta praia, né, conhece o sistema das bandeiras. Então seria ali, eu não sei se tem bandeira branca, acho que tem, não? Acho que não, né? Tem ali bandeira amarela, bandeira vermelha e bandeira preta, não é mesmo? Né? E aí o Caetano comenta que desde cedo ele frequentava uma dessas cidades, enfim, próximas a Capão, né, Xangri-Lá, né, e ele, desde cedo, ele viu que ele nunca, por melhor que estivesse a cor e o aspecto do mar, e o mar gaúcho, todo mundo sabe que não é para iniciados, não é para qualquer um, né, porque ele é um mar aberto, mas por mais calmo em que estivesse o mar, ele nunca tinha visto a predominância de bandeira amarela. Por exemplo, a bandeira se alternava entre vermelha e preta. Então, isso acaba funcionando como um dispositivo em que a exceção pode se tornar a regra. Vocês entendem? É você ter essa manipulação de políticas de excepcionalidade, né? Eu não sei se eu estou raciocinando direito ou se eu estou dizendo uma grande besteira, tá? Podem... mas você ter uma possibilidade de estar sempre administrando a política de vigilância baseada na biossegurança como uma constante administração do risco, e esse risco se manifesta de forma crítica em fronteiras, no cruzamento de fronteiras. Então, nesse sentido, a fronteira acaba sendo o objeto de estudo privilegiado desses encontros, né? Seja a fronteira humano-animal, né? Onde você tem essa possibilidade do patógeno pular de uma espécie para outra, tá? Sejam as fronteiras geoespaciais, né? As fronteiras geográficas, ou as fronteiras entre biomas. Então, aqui estou pensando alto e fazendo já a interface com... Eu não pretendo, a essa altura, ficar apresentando todo o outros texto, né? Mas o outro texto ele gira em torno da questão da virosfera. O texto da Anne... Nossa, me esqueci o nome da mulher, é o cansaço. Vocês me desculpem. Eu vou aproveitar o gancho de um negócio Não, fale à que... vontade aqui, porque eu sou assim, eu sou um livre associativo, tá? Então, por favor, falem, não nos deixem falando sozinhos. Podem falar o que quiserem, né? É um negócio que tem a ver com a pandemia, que eu apresentei num evento
mas eu não escrevi sobre isso ainda. Estou querendo escrever. E agora, o texto, enquanto eu lia, não pensei nisso. Agora, eu pensei que esse texto, nessa questão da invisibilidade, da visibilidade da doença e da produção da doença, entra muito bem a discussão sobre a Covid longa, os casos recuperados. Eu fiz uma apresentação umas semanas atrás, nem lembro quando foi, mas que era sobre o que significava ser recuperado de Covid no Brasil, né? E daí eu discutia sobre como essa classificação de recuperados no Brasil, ela servia como base de uma política, enfim, uma política, uma necropolítica, né? Porque envolvia contaminação em massa, porque usavam, olha, tem 10 milhões de recuperados, então não é algo problemático se contaminar, como agora continua sendo usado para dizer que o governo fez um bom trabalho, porque olha o tanto de recuperados que a gente tem, continua sendo usado para invisibilizar esses casos com sequelas ou Covid longa, ou como quer que seja chamado. Então, essa ideia que ela fala de invisibilidade da doença, me deu um estalo para tentar escrever sobre isso, que é algo que eu já apresentei, mas eu não sistematizei um texto assim para escrever e publicar, né? Eu acho que pode ser um ponto interessante, assim. Você sabe que na Inglaterra tem um programa, né, de estabelecimento de clínicas específicas voltadas, ou espaços clínicos voltados ao tratamento da Covid longa, né? Porque isso Eu acho significa que houve um reconhecimento da importância do problema pelo sistema de saúde, né? Que é um sistema com todos os defeitos, de alguma forma, é um dos que resistiu, assim, ao avanço do neoliberalismo, né? Porque no Brasil a gente tem uma tentativa constante de precarização do SUS, né? E um reforço a planos de saúde privados, que são cada vez mais caros, mas cuja a lógica é uma lógica de pedido de exames, de incremento a procedimentos que são sofisticados e caros, né? E que exigem um aporte de recursos financeiros muito grande, né? E tanto o SUS, de alguma forma, tem resistido ao atual governo, como o sistema e a cultura da vacinação conseguiu resistir no Brasil, né? Tendo um governo anti-vacina. E tendo o avanço que é um tema que a gente não conversou, né? Do negacionismo. Né? Enfim, ela até menciona, né? Ela menciona no livro, no texto também. Mas tá, das você clínicas. estava falando das clínicas, Que aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, clínicas, o Hospital de Clínicas, ele tá com um setor para isso. E eu acho que o Santa O Casa postão do também. IAPI também. Posição da EAPI também. E eu sei que, eu não lembro onde, mas eu sei que eu acho que era no Maranhão, tinha uma clínica só para isso, uma clínica criada só para isso também. Mas em termos de políticas públicas federal, assim, do Ministério da Saúde, ignora completamente. Eu não, esses tempos, quando eu fui preparar essa apresentação, eu fui olhar os boletins epidemiológicos que tinham saído até aquele momento e nenhum mencionava qualquer coisa nesse sentido. Assim, eu pelo menos não achei nenhuma menção a Covid longa ou sequelas. Era tudo recuperados. E a invisibilização que você falou, né? Invisibilização. Então, acho que isso, esse ponto que ela traz deu esse estalo que vai ser bem. Vai ser Verson, bem. Oi. Eu queria colaborar com esse debate, trazendo algumas questões assim sobre o pós-Covid, né? O meu irmão, ele trabalha como socorrista em Chapecó, na prefeitura de Chapecó, no SAMU. E ele teve a Covid no final de dezembro, no final do ano de dezembro. Passou bem mal, foi para UTI, tudo, mas em 20 e poucos dias ele voltou para casa, né?
daí ele começou a enfrentar uma série de problemas, que é isso que hoje algumas pessoas estão falando sobre a de Covid longa, né? Então, a COVID, ela causa inflamações no sangue, né? Ele teve trombose e teve também neuropatia nas pernas. A neuropatia é um termo genérico, mas que o que teve a COVID acaba sofrendo, que é assim, tu começa a ter os nervos a terem inflamações, né? Vai tendo inflamações disseminadas, dispersas pelo membro afetado. No meu irmão foi nas pernas, né? Então ele teve que fazer tratamento com antibióticos, tudo isso, e teve também fazer a raspagem. São aquelas cirurgias que você levanta o músculo, corta a pele, levanta o músculo e raspa a infecção, né? É bem problemático, né? Porque algumas partes da musculatura, onde passa os nervos, tiveram, assim, morreu o tecido, né? Teve que remover. A medicação que ele tomou, tanto para a COVID como para o pós, ela tem muito cortisona, muita coisa assim. Então, isso provoca uma deterioração das tuas cartilagens do corpo, né? Ele tem 38 anos e vai ter que botar uma prótese na anca, né? Aqui no quadril, né? E daí também para completar esse quadro, né? Que eu acho que é muito importante, já que tu está pesquisando, é que assim a COVID ela não é reconhecida como doença laboral. Me parece que ele me contou, ele estava até bem feliz, porque me parece que o Sindicato dos Correios conseguiu que fosse reconhecido como acidente de trabalho, mas foi a primeira jurisprudência, né? Me parece que não há mais nisso, e alguns colegas dele que tentaram tiveram negado. Eu não sei te dizer, é mais o que ele comentou comigo. E a outra coisa que ele comentou comigo é que havia um projeto de lei que ia dar assim, um recurso, né, para aqueles trabalhadores da saúde que tiveram a Covid e ficaram incapacitados. E o Bolsonaro acabou não assinando. Então, uma situação bem dramática que os profissionais da saúde estão enfrentando aí, né? Eu, A questão de não ser um acidente de trabalho passou por um dia, né? Foi inserido na lista de doenças relacionadas ao trabalho, que são aquelas que têm esse acesso facilitado ao INSS, e aí foi retirado, tipo, ficou um dia nessa lista, e aí, bem o que o Jefferson falou, que os Correios teve esse caso que abriu a jurisprudência, né? Mas, enfim. E aí eu só fiquei pensando tanto na questão, imagina, com essa multidão de pessoas no pós-Covid, que esses gastos vão ser assumidos pelo SUS, né? Vão ser incorporados a partir do governo Bolsonaro, digamos assim, no SUS. Isso vai ser tudo nos próximos muitos anos, um gasto de saúde pública muito importante. Em termos de previdência também, assim, de Exato, de indenizações, de previdência. aposentadorias que vão acontecer pela invalidez, né? Isso e os custos de essas indenizações, por exemplo, que provavelmente vão começar a rolar. Quem é que vai pagar isso? Vai ser tipo uma coisa que, né, às vezes vai para os cofres públicos, um problema que, em parte, é gerado por... Bom, a gente sabe pelo quê, né? Mas eu vou me Como os abster. frigoríficos também, né? Exato. São empresas que, no caso dos frigoríficos, que é onde eu pesquiso, que praticamente possibilitam esse contágio à la louca, assim, sem nenhum controle, e depois isso vai para o INSS pagar. Basicamente isso. eu tenho tentado pensar
discussão em paralelo com aquele livro da Adriana Petrina sobre Chernobyl, Cidadania Biológica, não, Vida... Bom, eu não vou lembrar o título agora. A gente mas, pesquisa para ti, pode ir falando que a gente pesquisa, tá? Mas ela vai trabalhar com os sobreviventes do acidente de Chernobyl e como eles têm feito ainda hoje, assim, a pesquisa dela eu acho que foi nos anos 90 ou início dos 2000, mas é algo que ainda tá acontecendo, de como criaram-se esses movimentos sociais, do que ela chama de cidadania biológica, de reivindicação de direitos a partir de uma cidadania biológica, usando demarcadores biológicos, câncer, por exemplo, argumentando que o câncer de uma pessoa hoje é reflexo da contaminação do acidente de Chernobyl, porque, de fato, a contaminação é algo que se mantém, né, que se vai se perpetuando. E daí tem uma série de disputa e judicialização, disputa política, reivindicando direitos a partir desse tipo de argumento biológico, né? E daí eu fico pensando no futuro, assim, o tanto de pessoas que vão ter que provar que um problema de saúde é resultante da pandemia, sabe? Do Covid. Daí como que se prova isso também? Quais são os mecanismos que vão permitir provar isso? Sei lá, uma pessoa que está com problema no coração e em pouco tempo ela não vai mais poder ter uma vida laboral, por exemplo, no mercado de trabalho e tal. E como ela vai conseguir provar que isso foi uma sequela da Covid, sabe? É algo que eu tenho pensado assim também. É que se exige, é uma discussão importantíssima, antiga também, né? A cidadania biológica, se eu não me engano, é um conceito que foi lançado pelo Rabinow, tá? Não, ele não fala, eu acho que ele fala em biosociabilidade, eu acho que eu estou enganado. Ele fala biosociabilidade. Por exemplo, a sociabilidade de, por exemplo, um grupo de pessoas que têm diabetes, vamos dizer assim, tá? Então, forma um grupo, enfim, compartilha coisas, discute, faz autoajuda, luta pelos seus direitos e reivindica isso, né? Ou então, tutores de cães com leishmaniose, que nem tem um grupo, né, que eu participava, né? Mas esse da cidadania biológica, é com Y o nome dela, Adriana Petri? Não lembro bem. O Trina, eu acho que é com Y. Não, é que, enfim, eu estava com alguma dificuldade de achar referência sobre o trabalho de Chernobyl que você falou. Tá? Mas certamente importante também em muitos casos que envolvem poluição ambiental, né? Tu tem a intervenção dos chamados mercadores da dúvida, né? Que é o nome de um livro importante da Naomi Oreskes, né? Porque a indústria do cigarro, nos anos 50, ela acionou uma série de especialistas para colocar em dúvida, né, os males que teriam sido os cânceres e outras coisas causados pelo cigarro. Até hoje tem gente que discute, por exemplo, se o raio-x pode trazer risco de câncer, né? E porque o câncer é uma doença que pode levar muitos anos para... O câncer é um exemplo apenas, né? Uhum. O câncer pode levar muitos anos para se formar, né, a doença, e a relação causal, às vezes, é um pouco difícil de ser provada. É claro que, por exemplo, num contexto onde você tem aquela descarga de radiação gigantesca ali, né, como é que era o equivalente a uma Hiroshima por dia, quando o acidente estava em... Aliás, eu vi, acho que umas 2 vezes a série da HBO, né? Não sei se vocês viram, mas vejam que ela é muito instrutiva, uma série sobre Chernobyl, né? E o interessante também, não tem nada a ver, mas que ali no Chernobyl, em Chernobyl, na região, que até hoje é uma área isolada, né?
você tem um repovoamento de animais ali, e de animais que ficaram, porque uma das orientações, aliás, isso aparece na série, era liquidar, matar todos os animais, né? Então tinha equipes de caça para exterminar a população de animais ali, né? Os animais poderiam se deslocar e contaminar o lençol freático, enfim, e outros, enfim, né? E outros problemas que eles poderiam trazer, né? Na série é Chernobyl, Luísa. E ela é Tem também fantástica. um filme bem interessante que se chama Dark Waters. Eu não sei como é que ele foi traduzido. O Eu acho Preço que da não foi, eu Verdade. acho que eles mantiveram esse título aí. Agora eu olhei, mas deve ser o nome que foi para Portugal, né? Porque que é com o Mark Ruffalo, que eu acho que é com ele. Ele que é sobre justamente a vida de um advogado que tenta provar ao longo de, sei lá, 20 anos que os casos de câncer e doenças na tireoide de uma comunidade são relacionados ao envenenamento da água acidental por uma empresa, né? E é isso, ele é um caso baseado em fatos reais, mas que demorou uma vida inteira para provar, assim. Depois de uma testagem massiva, eles fizeram um estudo gigantesco ao longo de, sei lá, 15, 20 anos, e aí foi, né, provada a associação entre a empresa e o adoecimento, mas Sim, ali é nem, Eric nem sempre, Bronkovich, raramente mas isso é vai ser o caso. Brokovich, viu, Emerson? Desculpe, Luísa. O que você falou ao final, Luísa? Que exatamente, que se a gente for depender de um estudo longitudinal de 20 anos para provar, as pessoas já vão estar mortas, né? Eu acho que isso é um pouco do que o Everson está falando, que tu tem essas coisas que não tem o tempo de esperar 20 anos para ganhar uma indenização, assim, a vida das pessoas está correndo agora. Então, esse que é o aspecto que mais me apavora, assim. E comentando sobre as clínicas pós-Covid, aqui perto da minha casa, eu já contei umas 3, assim, que são clínicas particulares que oferecem físio, natação, pilates, todos esses serviços numa mesma clínica e vendem, inclusive, o pacote Covid, né, para a pessoa voltar ao seu estado normal. Enfim. Eu não quero assustar ninguém, mas aqueles já começa assustando, né? Mas tem cada vez mais relatos de casos de pessoas que tiveram Covid e foram consideradas recuperadas e poucos meses depois, claro, pessoas que tiveram casos graves tiveram sequelas graves e pouco tempo depois falecendo. Então, também são casos, por exemplo, pessoas que tiveram sequela no coração, por exemplo, por causa da Covid, e que meses depois acabam falecendo do coração. E daí também são casos que não entram nas estatísticas também, né, da pandemia, né? Não entram como mortes causadas por Acho que tem Covid, muita por coisa que exemplo. não entrou nas estatísticas, né? Tem. Eu acho que tem Porque o bastante coisa. Brasil ele não fez política de testagem em massa. Não. Quando eu E entrevistei aí as seria pessoas que produzir tiveram... provas contra si mesmo. Quando eu entrevistei pessoas que tiveram Covid, eu entrevistei as que também não tinham feito teste, porque se eu aceitasse entrevistar só as que tinham feito teste, eu estaria legitimando uma política de não testagem, né? Então, eu só vou entrevistar as pessoas que não fizeram, que fizeram teste, quando o teste não é acessível. Então, ia ser muito problemático, assim, claro que há quem possa dizer que daí não é científico, não sei o que lá, mas também eu acho que era algo que eu deveria fazer, considerar as pessoas que, enfim, que tiveram o adoecimento muito característico de Covid e que assim se consideram, né? E, bom... Nós ficamos curiosos para saber o que essas entrevistas nos contaram. Então, eu estou tentando escrever sobre isso ainda. Eu fiz as entrevistas e deixei guardada, e agora que eu estou retomando elas, também até porque eu precisava de um distanciamento. Eu entendo, o assunto realmente pode exigir essas pausas, né? Enfim, eu queria saber, diante da hora, se a gente tem mais algo que as pessoas gostariam de falar, né, sobre o tema.
E dizer também que o Caetano está confirmado para a próxima aula, na apresentação. Vou fazer uma breve introdução e vai ser bem legal, né? O Everson está convidado também, se quiser assistir, tá? E aí é isso, né? Convido todos a refletirem, né, bastante sobre, agradecendo ao Everson pela super instigante, estimulante apresentação, aí soltando-se com seus dados e tal. E espero que de retorno possa ser útil de alguma forma para ti também. O que tu vai fazer? Eu que agradeço, porque falar é sempre bom para ajudar as coisas, colocar as coisas em ordem na cabeça também. Então, eu anotei algumas coisas aqui que foram dando os estalos, assim, para eu pensar Bom, e queremos melhor. acompanhar os próximos passos também, quando tiver a qualificação, né? E a gente vai te assistir, depois comentar. Gente, podemos ficar por aqui hoje? Tá? Então, bom fim de semana. Não esqueçam, às 14 horas, né? Everson, qual é o nome do texto sobre o ritual funerário Covid e religião afro, por gentileza, que o Jefferson Flávia Medeiros, ela é professora do PPGás da UFSC. Tá. Eu acho que colocando o nome Jefferson, tu vai achar com facilidade. Tá bom, gente? Então, um bom fim de semana, uma boa semana e nos encontramos na próxima sexta-feira, certo? Um grande abraço. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado, tá uma ótima aula. Muito bom, muito obrigado. Valeu, obrigado, Edson. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.